Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos! Começando mais um podcast 57 Minutos, eu sou André Buda Peterman e hoje estou aqui com o meu querido amigo André, praticamente um xará gringo. André, o gringo que conhecido do YouTube como o italiano que fala português. Tudo bom, André? Tudo bom? Muito prazer de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Beleza. Eu te conheci pelo YouTube assistindo vídeos da tua viagem aqui para Santa Catarina. Eu sou de Brusque, Santa Catarina, e tu veio primeiramente para Balneário Camboriú, é isso? Exatamente, sim. Então, vou me apresentar Isso. rapidinho. Bom, eu sou Andrea, tenho 23 anos, sou italiano, moro em Milão, nasci aqui em Milão, que é uma cidade que fica no norte da Itália. E como começou tudo, esse meu amor pelo Brasil, esse carinho pelo Brasil? Mais ou menos 3 anos atrás, agora um pouco mais, eu conheci uma garota brasileira aqui em Milão e a gente começou a sair com ela, com os amigos brasileiros dela também, que aqui em Milão moram muitos brasileiros. E eu na época não sabia nada sobre o Brasil, sabia muito pouco, tipo futebol, Rio de Janeiro, São Paulo, Qual que essas era a tua coisas. visão naquela época do Brasil, assim? O máximo que tu conhecia? O que eu te estava falando agora, o futebol, samba, carnaval, as coisas que mais ou menos passam aqui na Itália, né? Uhum. Nossa, E depois, uhum. vai. Muita novela, assim? Não, novela não. Principalmente futebol, samba, carnaval, as pessoas que são muito alegres, gostam de dançar, de fazer festa. Mas, tipo, de português não sabia nada e nem sabia mais do que isso, né? Agora sei que o Brasil é muito mais do que isso. Uhum. E nada, então eu comecei a sair com essa galera brasileira e percebi que me divertia mais com eles do que com meus amigos italianos, por eles ser mais divertidos, né? Engraçados, simpáticos. Claro que da forma geral, né? Vou falar hoje sempre de forma geral, claro que exceções tem na Itália e no Brasil, mas falando da maioria, é claro que o povo italiano, o povo europeu é mais fechado do que o povo da América do Sul. Então, Uhum. os brasileiros também. Uhum. Eu acho bem interessante tu falar assim, o brasileiro muito mais divertido que o italiano, porque eu acho que é uma coisa que o próprio brasileiro ele sabe que ele é um povo divertido e um povo assim festeiro, vamos dizer, mas ele sempre imagina no imaginário popular, pelo menos no meu imaginário, né, na minha cabeça, que o italiano ele compactua com esse sentimento de alegria e de festa, assim. De alguma maneira, o povo brasileiro ele é bem parecido com o italiano nesse sentido, ou tem uma Sim, distância muito grande assim? então, é parecido, comparado pelo menos com outros países da Europa, tipo, na Alemanha são muito mais fechados, na Inglaterra. Então, sim, o italiano é mais parecido com brasileiros, mas não tanto como vocês. E tem Uhum, também uma diferença importante de falar, ou seja, que a Itália, mesmo sendo um país pequeno, tem muita diferença entre o norte e o sul, no sentido uhum, que no norte as pessoas são mais frias, né? O clima também é mais frio do que no sul. E, e no sul as pessoas são muito, muito parecidas com os brasileiros. uhum. Então são mais engraçados, divertidos, fazem amizades mais facilmente. Então tem essa diferença aqui. Uma coisa que eu acabei aprendendo esse ano foi que
Hoje eu estou fazendo o curso de italiano, estou bem no começo, não falo, Hum, não falo nada, mas o que me foi ensinado lá foi que o italiano do sul da Itália, ele sim. foi para São Paulo, e o italiano do norte da Itália, ele veio para o sul do Brasil, para Santa Catarina, né? Então tem muito italiano de Trento aqui em Santa Catarina. Ah, bom, não sei sobre isso. Eu só sei que no sul do Brasil, principalmente no sul, tem muitos descendentes italianos, Uhum, além de, claro, alemães e outros europeus, portugueses. E a cultura italiana no sul é bem forte. Eu uhum, tive a possibilidade de ver isso de perto lá no Brasil, em Balneário, em Santa Catarina. E isso é muito legal, eu gosto muito dessa coisa, porque isso faz com que ainda hoje tenha essas semelhanças na cultura, pelo menos no sul, em São Paulo. São Paulo é a primeira cidade no mundo fora da Itália, acho, com mais descendentes italianos e italianos também. uhum, E é uma cidade onde se fala muito, onde a cultura italiana é muito forte, muito presente. uhum, E é muito legal de ver isso, porque isso faz com que o Brasil e a Itália sejam, na minha opinião, dois países irmãos. uhum. É, tu chegou a ir para Nova Trento também, né? Ali a Madre Paulina. Sim, sim. Ah, Eu visitei Nova Trento, essa cidade em Santa Catarina que parece quase italiana, e foi muito legal. Eu fui o primeiro, inclusive, italiano no YouTube a mostrar é. algo do tipo. O meu canal é o primeiro, na minha Uhum, opinião, porque agora eu vou falar também de como nasceu a ideia do canal do YouTube. uhum, E eu estava assistindo vídeos de outros gringos no YouTube, na internet, no Instagram, só que gostei, né? Porque eram, afinal, outras pessoas fora estrangeiros, né? Fora do Brasil, que gostavam muito do Brasil. Então, eu que já na época tinha, como eu te falei antes, a paixão, né, pelo Brasil, e gostava, né, me revia, não sei como se fala em português, mas me refletia neles, né? uhum, Gostava de ver a opinião deles sobre o Brasil, por ser estrangeiros. Só que percebi logo que a maioria deles são dos Estados Unidos, são é, americanos. E, assim, pesquisando, não encontrei praticamente nada de um italiano que fazia isso, ou de diferenças culturais entre Itália e Brasil. uhum, Então, aí tive a ideia de fazer isso eu. Sim? uhum, Como que não era uma coisa que eu deveria me esforçar, né, para fazer, porque é uma coisa que é verdade, que eu gosto, que eu já pertenceva a mim. Então, uhum. foi bem de boa. Claro, no primeiro vídeo estava muito emocionado, o começo não é fácil, mas ainda estou no começo, na verdade. Mas o pessoal está gostando bastante. Tenho agora 30 vídeos no canal e gravei já vários vídeos interessantes. O que mais fizeram visualizações foram onde eu provei a pizza no Brasil, né, a pizza brasileira, Sim, e onde entrevistei aqui na Itália os italianos perguntando isso. aquilo que você me perguntou no começo, ou seja, eu Uhum, falei quais são as três coisas que vêm na sua cabeça se você pensa no Brasil. uhum. Eu E vi, a maioria, é, a maioria, não, pode continuar. É. a maioria falou futebol, carnaval, É, praia. uma coisa que chamou bastante atenção foi que bastante gente falou do Bolsonaro. O Bolsonaro é bem popular na Itália? Também não esperava por isso. Eu também fiquei também surpreso. Pode ser porque é o Sobrenome? atual presidente, porque sim, porque ele tem, acho, descendência italiana, né? Ele É, há tem. pouco se tirou a cidadania italiana, veio aqui na Itália para fazer esse procedimento. Então pode ser por isso, não sei. É, a família dele é de São Paulo. Ele morou Ah, a vida inteira no Rio de Janeiro, mas a família dele é de São Paulo e ele é italiano, assim. Só que o sotaque dele é mais do carioca, né? Ele fala bastante palavrão e coisa. Ele é mais ah, carioca, assim. Mas eu fiquei bem assim, nossa, bem chocado, assim, não imaginei. Mas aí depois eu percebi, eu acho que deve ser bastante por causa do sobrenome.
lógico, né? O presidente ele acaba sendo famoso e coisa, mas quando o presidente de um outro país ele tem uma descendência do, acho que acaba chegando na mídia para vocês ali, né? Sim, pode ser isso também, mas principalmente que o Brasil é um país tão grande que o presidente do Brasil vira famoso qualquer Sim, seja. com certeza. Sobre a pizza, isso é uma dúvida que eu tinha há muito tempo, assim, porque eu sempre escutava amigos que foram para a Itália, eu nunca fui para a Itália, eu sempre escutava amigos que foram para a Itália que diziam: ah, a pizza da Itália é totalmente diferente, a pizza da Itália não tem nada a ver com isso, que quando um italiano vê esses 200 tipos de sabor, eles vão ficar malucos, isso aí não existe. Aí eu lembro que eu assisti o vídeo. Eu queria que falasse um pouco assim, o que que tu achou da. Tu foi numa pizzaria só ou tu foi mais assim? Não, não. Naquele vídeo eu estava num rodízio Uhum, porque pensei que assim poderia provar vários sabores. Não uhum, sei se eu fiz a escolha certa, porque se não me engano alguém me falou que no Brasil a pizza do rodízio é um pouquinho diferente da pizza que você compra assim normal, né? é, Enfim, é, pizza não rodízio, assim, à essa la pizza que carte. você é. Mas não sei, isso não sei, você que me deve falar, você que sabe. Assim, ó, a pizza do rodízio, né, ela acaba sendo um pouco mais barata, né, para estar te servindo aquela quantidade imensa de pizzas. E aí tem umas, assim, umas jogadas, assim, né? Por exemplo, se a pizzaria faz 50 sabores, né? Ela sabe fazer 50 sabores. Aí ela faz esses 50 sabores e ela diz que ela tem 100, que ela tem 100, que ela tem o dobro, porque ela acrescenta batata palha. Ah, Ela entendi. coloca outra coisa. Mas assim, são jogadas, são coisas que o brasileiro acaba, espertezas assim do brasileiro, assim, para estar aumentando, né, o produto. Mas se tu for pedir uma pizza em casa, ou se for pedir uma pizza, como eu disse, à la carte ali numa pizzaria mais cara, ela, né, normalmente eles vão querer se assemelhar ao que é a pizza da Itália. Não sei se eles acabam chegando nesse nível, sabe? Mas quando alguém diz assim, ah, aquela pizzaria tem uma pizza muito parecida com a da Itália, é bem caro, é um lugar bem caro assim. Bom, falando de interessante isso que você falou, mas respondendo, né, a sua pergunta do começo, eu achei a pizza brasileira boa. Uhum. E, claro, tem várias diferenças. A principal, acho que entre a pizza brasileira e aquela italiana é que a pizza brasileira é muito mais recheia, né? De Uma recheada. ingredientes. Sei também que, dependendo do lugar do Brasil, pode variar. Tem alguns costumes um pouco diferentes. Por exemplo, em São Paulo, por o mesmo motivo que eu estava falando antes, da cultura italiana muito presente, a maioria das pessoas não coloca ketchup na pizza, Uhum. e não sei em Santa Catarina se é assim também. Enfim, isso Não, claro que varia de pessoa por pessoa, né? De é. gosto por gosto, e não tem problema nenhum. Eu fiz uma brincadeira lá naquele dia, naquele vídeo sobre isso, sobre ketchup, porque estava falando com um cara que estava conversando com ele já desde o começo, a gente fez amizade, e eu brincando com ele falei, não colocar ketchup, né? É. É assim para brincar, e algumas pessoas se ofenderam, né? No comentário, A se internet. escreveram, É. tipo, eu faço aquilo que quero, mas é claro, eu estava só brincando. Sim, É sim. claro, não tem problema nenhum. Eu não sei se é onde no Brasil todo, mas volta e meia a gente pede pizza aqui com os amigos e acaba pedindo com borda de chocolate. A pizza toda de, sei lá, mozzarella, pepperoni e a borda recheada com chocolate, assim. Você já viu essa? Sim, já vi de tudo. Sei que, mas eu, por exemplo, gosto das pizzas doces, então gosto Então, muito. E aqui na Itália tem poucas. É uma coisa
pouco presente, provavelmente por esse motivo que, né, por em italiano a pizza é sagra, se fala, né? Sagra. Sagrada, sagrada. Então, provavelmente a pizza doce aqui na Itália ainda é uma coisa meio estranha. O brasileiro, eu acho que ele pouco se importa, assim, com a culinária internacional, assim, com essa questão de ser sagrado ou não. Ele, ele pega e ele faz o que ele quer. Mas é justo, afinal É a nossa versão do algo... Sim, sim, sim. O mundo é... Na Itália tem um ditado que fala il mondo è bello perché è vario. Ou seja, o mundo é belo, é legal porque é tem variado, variedade. tem variedade. Tá certo. Eu não digo falando mal, né? Mas, por exemplo, o cachorro-quente, né? Tu chegou a comer o cachorro-quente aqui, o hot dog? Sim, sim. Achei engraçado o nome, né? Cachorro-quente. Dogão, cachorro-quente, né? Sim. E só para tu ter uma ideia, né? Pô, o início dele é aquele pão e aquela salsicha, né? Aí tu vai para São Paulo, eles colocam purê de batatas. Fica uma coisa assim, ó, é enorme, parece uma bacia. O cachorro-quente fica gigante. O Brasil é tão grande que aprendi que tem um monte de diferenças, não somente na cultura, mas também nos lugares, enfim, é muito... E isso torna o Brasil um lugar muito interessante de descobrir, na minha opinião, pelo menos, por esse motivo mesmo. Uhum. Uma bronca assim que eu não sei se todo brasileiro tem, mas que eu fico meio assim é que a visão que o gringo de fora, antes de vir para cá, ele acaba tendo uma visão apenas assim que o Brasil é o Rio de Janeiro, né? E Sim, um pouco é culpa nossa, porque a gente exporta muito essa imagem de Rio de Janeiro, né? Então, assim, é uma culpa nossa. Mas, sabe, é um país tão grande, mas tão grande, assim, né? Que a gente tem coisas imensamente diferentes do Rio de Janeiro, assim, que a gente acaba não divulgando pro turismo, assim, e até me dá uma certa tristeza nesse sentido, né? eu por enquanto só conheci Santa Catarina, né? Algumas cidades em Santa Catarina, mas claro que espero ter a possibilidade de conhecer outras cidades do Brasil, né? Outros estados, mas sempre busco na internet, no YouTube, outras cidades, porque gosto muito de fazer isso, então mesmo não conhecendo, né, pessoalmente outros estados, me informo sempre bastante. Então, sei que, por exemplo, em Minas Gerais não tem praias, mas tem muitas cidades históricas legais, uma comida que, pelos brasileiros mesmo, é considerada a melhor do Brasil. Sim, sim. E as pessoas falam que são muito amigáveis, mais do que os outros, né? Agora eu penso, porque se já os brasileiros são amigáveis, os mineiros devem ser ainda mais, né? Se falam isso. E então tem muita variedade no Brasil. Mas aí fica uma pergunta, assim, duas perguntas. Por que tu escolheu Santa Catarina para vir primeiro visitar, né? Sim. E a próxima, depois eu tenho que anotar, se não esqueço. Mas porque se existe material para tu poder procurar sobre o Brasil em italiano na internet. Porque como tu sabe falar português, é muito mais fácil. Tu procura nos canais dos brasileiros e acaba vendo bastante coisa, né? Mas então, por que tu veio para Santa Catarina? Eu vim primeiro para Santa Catarina simplesmente porque eu descobri Balneário Camboriú, né? Que foi a segunda cidade, na verdade, porque eu passei primeiro um mês em Floripa, Florianópolis. Mas eu descobri Balneário Camboriú no YouTube através de um youtuber ítalo-brasileiro. Ele nasceu no Brasil, mas se mudou com 9, 10 anos para a Itália, então é muito conhecido aqui na Itália por outra coisa. Ele fazia vídeos de videogame, né, de jogos. E ele estava lá, estava morando no Brasil, em Balneário Camboriú, e começou a divulgar um pouco dessa cidade na Itália, que achei muito, muito interessante. E para nós italianos, eu conheci assim a cidade, achei muito legal
o fato de ser linda, uhum, limpa, segura, né? uhum, Claro, algumas coisas podem sempre acontecer, nada é impossível, mas no geral é uma das cidades mais seguras do Brasil. E, enfim, gostei muito como se chama, das arranha-céus, né? Das praias. E gostei quando fui em Balneário Camboriú de ver essas, eu falo vibes, né? Da cidade e das praias, porque na Itália a gente sempre gosta daquilo que a gente não é acostumado a ver. Então, na Itália, as praias não têm é, arranha-céus, enfim, prédios muito grandes atrás, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que prefere um ou outro, mas enfim, é uma diferença. E disso que as pessoas no mundo gostam. Mas lá em Santa Catarina tem também praias assim, no meio da natureza, que eu gosto muito também. E nada, então, por isso. Mas, como eu falei antes, quero visitar outras cidades do Brasil. Legal, interessante. A E então, segunda assim, pergunta, como é a que era? segunda pergunta é o seguinte: se existe conteúdo sobre o Brasil em italiano para tu poder pesquisar? Sim, tem, mas poucos, por simplesmente graças a alguns italianos que moram ou moraram no Brasil e falam um pouco de como é a vida no Brasil, das diferenças, mas é pouca coisa. Acho Uhum, que se eu não soubesse. Agora, hoje em dia você encontra tudo na internet, isso sim, mas informações assim mais específicas, né, que não é sobre somente São Paulo, Rio, as coisas um pouco mais básicas, não sei, acho um pouco mais difícil. Para uma pessoa que não fala português, estou falando, uhum. obviamente. Mas E, posso me enganar, não tenho certeza. uma outra coisa que eu queria perguntar é sobre a relação do italiano com inglês, né? Com o idioma, assim. É uma coisa Sim. que me disseram, né? É que o italiano ele não gosta muito de estudar inglês, ou no geral, poucas pessoas sabem falar o que seria bem parecido com o Brasil, assim. Isso é verdade ou é O italiano não gosta de aprender inglês e porque fala, o que o brasileiro imagina é que todo europeu tem um sistema de educação maravilhoso e todo mundo sai da escola falando inglês fluente, assim, sabe? Todos os "Ah, europeus. então, E o que me disseram é que não, que o italiano ele não gosta de aprender inglês, ele vai aprender outro idioma, sei lá, espanhol, que é mais fácil. então, aqui na Itália, quase sempre nas escolas, né, que aqui é um pouco diferente daí a estrutura, né? Tô falando da estrutura aí no Brasil é ensino médio, fundamental, médio Uhum, e depois, se não me engano, faculdade, a pessoa pode fazer faculdade. E aqui tem o ensino fundamental, que seria a escola elementar, uhum, depois tem o ensino médio, que seria a escola média, então, nome é parecido. E uhum, depois aí são 5 anos de escola elementar, ensino fundamental, 3 anos de escola média, né? Escola média. E uhum. depois a pessoa pode escolher se fazer uma universidade, que é de 5 anos, geralmente, 3, 4 ou 5 anos, e ou algumas outras escolas geralmente um pouco mais fáceis, mas não é tanto isso, são simplesmente que são escolas que te fazem com que você pode trabalhar já, tipo aprender um trabalho, entendeu? Que Curso você técnico. terminado, exato, técnica, se chama escola técnica por esse motivo. Mas, voltando na sua pergunta, aqui na Itália, os idiomas que ensinam na escolas estrangeiros são inglês e francês, geralmente. Uhum, No ensino fundamental e médio. Depois, claro, se você fazer uma escola depois, tipo, liceo-linguístico, não? uhum. Específico, para aprender, vai aprender também outros idiomas. Mas o inglês sempre vai ser presente, porque é o idioma mais, um dos mais falados no mundo, não sei, o mais falado, enfim. Acho que é mais falado. Então, e se o italiano gosta, sim, acho que a maioria não gosta muito. Eu, pessoalmente, sempre gostei de idiomas estrangeiros, e isso, inclusive, já que estou falando, tornou o meu aprendizado de português mais rápido. Eu aprendi a falar português em 3 meses,
É bem rápido. Falando com a... Eu tinha uma ex-namorada brasileira, então falando com ela todos os dias, escrevendo, ouvindo muita música brasileira. Quando você faz uma imersão na cultura e gosta daquela cultura, fica muito mais fácil de aprender o idioma. Então, já que tu falaste de música, qual é a música brasileira preferida? A Ah, música estilo, ou o tipo, estilo, estilo? banda, é. Ah, estilo eu gosto de sertanejo, funk, mas não dá tanto para falar sobre o estilo, porque, Aham, por exemplo, do funk tem muitas músicas que eu não gosto. Eu, por aham, exemplo, do funk, principalmente gosto do Kevinho. uhum. Ele faz um funk não tão sujo e gosto também muito do ritmo das músicas dele, enfim, do ritmo mesmo, apesar das letras. E Aham. depois, claro, de várias músicas. Tenho uma playlist no meu celular com mais de 100 músicas brasileiras que tem de todo tipo, todo gênero. Isso aí é bem legal. Essa imersão com a música é uma coisa que, quando eu fui aprender inglês, me mudei para a Austrália e fiz um curso lá, né? Fiz intercâmbio, fiz o curso, e eu fazia bastante isso, né? Tentava fazer uma imersão assim, 110% do. Então, quando eu estava Exato. parado sozinho, eu escutava música, tentava acompanhar a letra, né? E É. Bom, conversava. já que estamos falando disso, então vou anunciar, né? Aquele que é o meu próximo lançamento pela primeira vez, porque no meu Instagram eu falei que ia lançar uma coisa nova, mas nunca falei ainda o que é. Opa! Então, agora eu vou falar pela primeira vez, vai ser um curso de italiano. Eu comecei já meses atrás dando aulas particulares de italiano, Uhum, mas percebi que não vai muito bem, não tanto por as aulas, o formato das aulas, mas principalmente porque eu tenho que cobrar um valor muito alto para fazer aulas particulares e principalmente também as pessoas não têm muito tempo livre, às vezes as pessoas não conseguem marcar sempre um horário específico porque trabalham muito e às vezes, tipo em São Paulo, por exemplo, tem muito trânsito, então a pessoa marca um horário, dali não sabe a que hora volta do trabalho porque talvez está no trânsito e acaba entendo. devendo, né, Pe- adiantar, né, Perdendo o adiantar. horário. Exato. Então, o curso fica melhor, fica ideal, assim a pessoa pode acessar a qualquer momento e vai ser bem feito numa plataforma famosa, Hotmart, né? Não sei se você conhece, uma das mais famosas e seguras da América do Sul. Essa plataforma funciona que você tem 7, 14, 30 dias para, se caso você não gostar de alguma coisa de mim, da plataforma, de qualquer coisa do curso, você pode pedir o reembolso completo e Uhum. eles vão devolver o dinheiro completo para você. Mas, enfim, todas as informações vou passar mais para frente. Sim. Vou lançar esse curso no final desse mês, no máximo na primeira semana de agosto. Uhum. Então, para quem estiver interessado, é só me acompanhar no Instagram, Gringo Italiano 99. E se estão interessados também em diferenças culturais entre Itália e Brasil, essas coisas aqui de diferenças, no YouTube também, podem seguir Gringo Italiano. Beleza. Gringo italiano. A plataforma é Outmart. Hotmart, Com quente, Hotmart. Hotmart, mas eu Isso. Beleza. é só me seguir no Instagram, vou falar tudo aí mais no específico e tirar qualquer dúvida das pessoas. Não, beleza. Acho legal. É uma maneira de estar conseguindo trabalhar sem precisar, ter um endereço específico, né? Tens o objetivo assim de ser Sim. um nômade digital, por exemplo? Exato, sim, sim, com certeza, não posso negar. Esse é o meu objetivo e estou tentando fazer da minha paixão um trabalho. Acho que não tem coisa melhor. Mas não vai ser um curso onde vão ser somente vídeos gravados e eu vou abandonar ali as pessoas, não.
eu vou passar também o meu contato, a pessoa vai ter um contato direto comigo para tirar qualquer dúvida, corrigir a pronúncia. Então, vai ser provavelmente também dentro de um grupo com outras pessoas que estão aprendendo. Então, vai ser uma coisa bem legal. O formato vai ser como que a gente estava falando antes, ou seja, uma imersão na cultura, porque aqui o erro que a maioria das pessoas fazem é na hora de aprender um idioma, é de se concentrar muito demais na gramática. Com Esse é certeza. um grande erro. E o meu curso vai ser 30% gramática e 70% imersão na cultura italiana, com conteúdos autênticos, né? Vídeos, filmes, músicas, conteúdos que fazem com que a pessoa goste, se apaixone, goste de aprender. Não tem que ser um sacrifício, tem que ser uma coisa que a pessoa faz com vontade, com prazer. Sim, com certeza. Uma coisa que é divertida, né? Senão ela acaba desistindo, né? E, Sim. mas tu falou tu mora em Milão, falou de futebol. Que time tu torce hoje de futebol? Bom, em Milão, aqui se fala Milano, né? Milano, a cidade, Milano. em português, Milão. E, Mi- bom, Milano. aqui a maioria das pessoas torcem ou pro Milan ou pro Inter de Milão. Uhum. Inter de Milão muitos conhecem porque jogou o Adriano, e o Milan também é muito conhecido porque jogaram muitos brasileiros na história do Milan. Agora temos só um, por enquanto, que é Messias, um cara que tem uma história incrível. Começou no Brasil, jogando no Brasil. Antes ele fazia outra coisa, outro trabalho, enfim, um trabalho muito humilde. Depois começou a tentar a carreira, como muitos brasileiros, no futebol. Uhum. E dali um dia foi chamado aqui na Itália, na Série B, seria a série menor da Série A, né? Não sei Aqui como se é Série chama. B também. Não sei se é Série B ou Série C até, mas enfim, começou a jogar aqui nas Aham. séries menores italianas até que hoje está no Milan. E acabou há pouco tempo de ser comprado, né? Porque ele estava em empréstimo e agora o Milan comprou ele a título Legal. definitivo. Então é um sonho realizado, com certeza, por ele. O Milan tem um dos maiores, no início dos anos 2000 ali, o Milan tinha um dos maiores times de todos os tempos, eu acho ali. Quando jogava o Seedorf, quando jogava o Ronaldo, quando jogava o Shevchenko, Sim, sim. né? O Dida, né? O goleiro Dida, meu Deus, Ronaldinho, Kaká, Ronaldinho, Kaká, Pato, isso ali. Pato. É. Passaram muitos brasileiros. Eu particularmente não. Felizmente, né? Porque foram todos jogadores muito, muito bons. Eu queria dar uma dica para ti, ó, que é uma coisa que eu gosto muito. É. Quando tu promover um tour por Milan, né, por Milano, que a pessoa pode acompanhar futebol, sabe? Nasceram no estádio? Isso, levar no estádio, ir lá ver o jogo, a- Sim, pegar possivelmente. o clima, né, assim, do futebol. É uma coisa que eu gosto muito, assim, até É. não tão, assim, gosto dos times grandes, né? Mas até mais, mas aí é uma coisa minha. E times menores também, assim, sabe? Times pequenos, mas É boa ideia para fazer é, para o canal do YouTube. É a única coisa que vou ter que gravar, né? Não pode ser ao vivo porque vai ser isso. muito difícil para problema da conexão da internet. Uhum. Tanto no sentido da qualidade do vídeo e tanto também no sentido que vai travar, querendo ou não. Sim, Então vai ter que ser gravado. sim. E uma outra coisa, por exemplo, a gente viu naquela série da Netflix o Cálcio Histórico, né? O Cálcio Histórico é na cidade de Firenze, né? Como é que é o nome? O Cálcio Histórico. É, Sim. é em Firenze que acontece aquilo? Olha, não sei. Desculpa, não Não, sei não te viu? falar. Nunca vi, não. Aquele futebol que é uma mistura de rugby com futebol e com luta livre, assim. Não conheço. Desculpa. Não, meu Deus, eu achei aquilo a coisa mais legal do mundo. Vou procurar depois na internet. Aqui a minha pergunta seria no sentido de
se ali na região tem algum esporte, alguma coisa diferente, assim, que o povo pratica ali, algo exclusivo, assim, da região de Milano. Como esporte aqui em Milano? É alguma cultura diferente, assim, ou pode ser algo relacionado ao esporte também. No, no geral na Itália, com certeza o esporte mais acompanhado é o futebol, como no mundo todo, afinal. E como outros esportes, depois disso, bom, tem pessoas que gostam de basquete, né? Basquete, Aham. e tênis, Mas mas, sim, são, é pouco. sim, o principal é o futebol, com certeza. Às vezes eu escuto histórias de brasileiros que vão para a Itália jogar futsal, né? Futebol de salão. Sim, tem isso também. Em Balneário me contaram uma vez de um cara que morava ali e veio aqui na Itália jogar futsal, né? É que aqui em Santa Catarina é bem forte o futsal, né? Ah, O futsal não é forte no Brasil todo, mas no sul ele é bem forte. Então, em Santa Catarina especialmente. Então, assim, a gente exporta alguns jogadores aí. E como alguns garotos conseguem a dupla cidadania, acabam indo para a Itália. sim, sim, tem muitos brasileiros que estão em processo de tirar a cidadania italiana, estão querendo fazer isso para vir morar aqui na Itália. E, atualmente, porque muitos brasileiros pensam que a vida na Itália, na Europa ou nos Estados Unidos é perfeita, é fácil, é maravilhosa, mas não é bem assim. Claro, tem muitos que sabem, mas muitos também não sabem, pensam de chegar aqui que é tudo perfeito, é tudo fácil, mas não é assim. A minha dica é se você está procurando, se você mora no Brasil e está procurando trabalhar, por exemplo, com o seu mesmo trabalho ou com um salário mínimo aqui na Itália, com qualquer trabalho, tá, vai ter uma melhoria, né? Vai conseguir pagar tudo tranquilamente, mas não vai sobrar muito dinheiro no final do mês. Uhum. E então vai sim, claro, tem possibilidade de guardar um pouco mais de dinheiro, viajar para outros países que são perto, né? Aqui na Europa, vai ter mais segurança, mas não é que vai ficar rico chegando aqui e trabalhando como garçom. Então, o pessoal tem que saber isso. Pelo contrário, se você está procurando evoluir, empreender, trabalhar, aqui na Itália se fala em próprio, ou seja, ter uma atividade, ser dentista, advogado, para fazer carreira, eu acho que no momento atual é melhor no Brasil Uhum. do que na Itália. Ainda mais por um estrangeiro que chega aqui. Bom, então o pessoal não vai ficar milionário trabalhando de garçom na Itália, como muitos brasileiros acham. Mas uma outra pergunta que eu tinha para fazer é sobre. A gente estava falando sobre os nômades digitais, essa coisa toda de você poder, né, trabalhar de casa. Porque hoje você pode trabalhar dando aulas de italiano da sua casa em Milano, assim como se você quiser alugar um apartamento em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. E tem muito italiano, muito podcast aí na Itália. Esses estilo mesa cast que nem aqui no Brasil, o Flow, o Podpah, essas coisas assim. Não muito como no Brasil. O podcast aqui na Itália não é tão forte como no Brasil. Eu gosto muito dos podcasts. Acho um formato bem interessante, bem legal. Mas não, aqui na Itália não é tão forte como aí no Brasil. Eu vejo muito pouco. Aqui são no YouTube, tipo, são mais vídeos gravados ou também os cortes não vejo muito, sabe? Então gostei, porque mas uma coisa que não sei se o Inovador. Brasil, né? Não sei se o Brasil pegou de algum outro país ou se é uma coisa de vocês, mas sei que no Brasil é muito relevante, muito forte essas coisas do podcast e dos cortes também. Eu Que não os cortes, né, sei. são pedaços do podcast, afinal. Não foi inventado aqui, é uma coisa que eu já via nos americanos, lá no YouTube, Hum. né, nos gringos americanos lá. Só que eu não sei se é uma impressão que eu tenho, mas parece que deu muito mais certo aqui, sabe? Ah, Não sei se de fato é verdade, mas eu vejo muito mais cortes aqui do que lá nos Estados Unidos.
É porque o podcast nos Estados Unidos ele é forte, ele é popular desde 2010, assim, sabe? Que na época Uhum. era só no áudio, né? Como eu gosto de fazer só no áudio. Aliás, hoje estamos aqui inaugurando o podcast 57 minutos no Spotify com vídeo, né? Então, o André está sendo aí a cobaia e também o, inau- Primeiro, o primeiro inaugurando, né? Essa questão toda aí do vídeo que o Spotify está nos proporcionando agora. Teremos aí provavelmente uma briga com o YouTube em breve. não. mas, mas assim, então tu vê que na Itália não tem tantos podcasts como aqui no Brasil. Aqui no Brasil pegou uma febre Ah, sim. gigantesca, né? Sim, com certeza, com certeza. Aqui É, não é muito comum de ver. só para puxar a sardinha para o meu lado, eu já trabalho com podcast desde 2012, mas era sempre áudio, né? Raríssimas vezes eu fiz vídeo. Sim, E para dizer bem a verdade, o que explodiu no Brasil foi o podcast em vídeo, né? sim. Normalmente esse MesaCast, né? Que a gente fala. Sim, eu vi que, inclusive, é muito bem feito. Geralmente tem uma sala, né, de É. profissional, né, Uhum, parece, onde as pessoas se. Então, hoje a gente está fazendo uma coisa aqui, porque a gente, como que a gente não está pessoalmente, eu estou na Itália no momento, uhum, e você, claro, tá no Brasil. Então, o único jeito é isso, mas é. vai ser interessante mesmo assim. Mas é isso. Bom, a gente vinha falando sobre essa questão dos nômades digitais, assim, e eu queria perguntar mais para ti sobre os teus projetos mesmo, assim, né? Se tu tens eu já falei antes, né? Mas tu acha hoje legal o teu sistema, tu apresentou que hoje tu podes dar aula, né? Como Sim. professor online ali, tu tens o teu canal, né? Tens mais algum projeto, assim, mais alguma ideia que tu acha interessante para tá abordando nesse método? Não, por enquanto são essas duas coisas que, inclusive, já dão bastante trabalho, Sim, verdade. porque não adianta fazer muita coisa e fazer muita coisa feita mal. Uhum, É melhor fazer pouca coisa, mas feita bem. Mas, repito, não é pouca coisa, não. Inclusive, esse curso está dando muito trabalho porque são muitos vídeos gravados, é muito planejamento, gráfica, design, escritura, então é muita coisa. Então, tá dando muito trabalho, tá demorando para sair por esse motivo mesmo. E também o YouTube, essa é uma dica, né? Uma coisa geral, não só para mim, mas para qualquer pessoa que faz um vídeo no YouTube. O YouTube é muito difícil, é muito estressante psicologicamente, porque você tem que pensar continuamente no próximo vídeo. Então, você não trabalha demais fisicamente, mas trabalha muito mentalmente. No começo, sempre pensando na ideia, numa nova ideia para o próximo vídeo. E depois, ali, editando, né, o vídeo. Claro que os mais famosos têm pessoas, muitas vezes, que editam o vídeo para eles, mas é um trabalho. E, uhum, inclusive, o YouTube não paga muito, não é como muitas pessoas pensam que qualquer um é rico com o YouTube, não. A maioria das vezes, no 80% das vezes, o YouTube simplesmente é uma coisa a mais, né? uhum. Que tem que ser feita primeiro como uma coisa que você gosta, porque não tem como, a pessoa vai ver se você não está gostando está se esforçando de gravar esse vídeo, então Uhum. não tem. E além do YouTube, da internet, tu tens outro emprego, outro trabalho na Itália? Bom, eu sou formado em turismo, então eu Uhum, trabalhei na área hoteleira, né? Como eu estava falando no começo da nossa conversa, eu sempre gostei desde pequeno de aprender idiomas estrangeiros. Então, fazendo isso, eu teve a possibilidade de, falando o inglês também, de trabalhar nos hotéis como recepcionista. uhum. Então, eu trabalhei com isso na Itália, mas prefiro ser o meu próprio chefe, então, ser o meu próprio trabalho. Aham. Espero vai dar certo. Sim, com certeza, né?
É, é uma... Como, eu acho importante a gente sempre colocar isso, como tu disse. Trabalhar no YouTube é muito desgastante. As pessoas acham que Não, não, com não. certeza. É, Até porque até que a pessoa, eu também anos atrás pensava isso, mas quando você prova, vê quanto é difícil, sobretudo, principalmente crescer, né? Tem que uhum, ter um canal para dar certo, tem que ter uma boa ideia, tem que não é à toa claro, depois tem sempre algum que foi sortudo, uma coisa mais, mas canais grandes não são grandes à por toa. acaso. Uhum. Significa que na base tinha uma boa ideia e que os vídeos são feitos bem também, são gravados bem, bom áudio, boa edição. Então, Uhum. não é fácil. E tem que ter constância, porque o algoritmo do YouTube penaliza você, não sei se é a palavra certa essa. Pode Desculpa, ser, mas às penaliza. vezes não lembro todas as palavras. Às vezes alguma esquece. Penaliza, é justo, né? Penaliza. Penaliza. Penaliza você se você não publicar pelo menos 3 vídeos por semana, 2, 3 vídeos. Tipo assim, não tem que ser vídeo todo dia, mas tem que ter uma coisa bem A planejada, frequência é bem planejada. uma frequência, e às vezes se tem dias específicos é ainda melhor, mas tem que ser muito presente. Então, assim, isso acaba tirando muito tempo da pessoa, né? Eu sempre falo que um youtuber de sucesso que ele faz tudo sozinho, ele trabalha todos os dias, Vitor. E às Sim, vezes mais sim, sim. horas do que as 8 horas, né? Sim, sim, com certeza. Essa é uma coisa, eu digo, de muitos empreendedores, porque o YouTube é um trabalho empreendedorial. E então, qualquer trabalho empreendedorial, na verdade, você pode trabalhar mais que uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, das 8 às 17, porque quando você não está trabalhando fisicamente ou não... Porque o trabalho de dependente, se chama aqui na Itália, né? De garçom, qualquer trabalho que tem horário fixo, que está dependendo de um chefe, né? De um patrão, de alguém. Você deve ser presente todos os dias, naquele horário, no lugar, mas depois, quando você sai do lugar, sai do trabalho, vai para casa, pode ir relaxar, pode fazer qualquer coisa que você preferir. Uhum. Um trabalho empreendedorial, não. Porque você tem sempre que a sua mente, como eu falei no começo, não é tanto um trabalho cansativo fisicamente, mas é muito cansativo mentalmente. Uhum. E, além disso, você não tem um salário certo. É variável. Isso pode ser um ponto positivo, né? Porque pode ser mais do que um trabalho normal, mas pode ser também um ponto negativo, porque nunca vai ter a certeza do quanto vai ganhar, receber no final do mês. Exatamente. É bem complicado e a gente acaba vendo apenas os bem-sucedidos, né? É, Agora, ah, aliás, a gente vê os muito bem-sucedidos, né? ah, A base da pirâmide a gente acaba não vendo, assim. E o YouTube ele é grande por causa disso, né? Porque tem pessoas lá em cima ganhando muito bem, e tem mesmo, né? Mas são poucas que, como tu disse, elas acabam pagando para alguém editar, tendo uma equipe para roteirizar, né? Para poder filmar e coisa. Tem aqueles que fazem tudo sozinho, né? Que aí ralam bastante. é, E a grande maioria que fica ali, né? Querendo chegar lá, assim. exatamente, sim. Eu uma vez vi que, se não me engano, é, a maioria das pessoas inscritas no YouTube não tem mais de 1.000 inscritos. Bom, não sei se nessa pesquisa, que não faz muito sentido, claro, incluir pessoas que não gravam vídeos, mas que têm ali a conta para assistir os outros. Uhum, Mas, enfim, são realmente uma percentagem muito baixa das pessoas que conseguem viver somente com o YouTube. Mas o YouTuber, é importante de falar que não ganha somente dos vídeos, então da publicidade, mas ganha, recebe também com afiliações, publicidade, né? Várias coisas, link, afiliações, uhum, talvez tá fazendo propaganda pelo próprio conteúdo. Por exemplo, eu vou fazer propaganda no meu canal YouTube do meu curso de italiano. sim, Então, sim.
com os vídeos, vou também fazer propaganda para o meu curso, entendeu? Uhum. Sim, isso é uma questão que tu acaba fazendo propaganda dos teus próprios produtos, né? Quando tu Sim, lança, exato. é. Isso é, Ou para produtos de outras pessoas. No caso, a pessoa te contata e fala, bom, eu te pago isso, mas você coloca dois minutos no seu vídeo, e pode variar, dependendo do acordo, uhum, vai colocar ali o meu trabalho no seu canal. sim, é uma maneira de tu estar conseguindo, né, fazer uma renda nesse sentido. Bem, talvez seja mais fácil. Como tu tem essa experiência com turismo, né? Por que que tu não seguiu para o canal de turismo no YouTube? O que que tu acha, assim? Não, porque a ideia foi essa, é a coisa que mais gosto, então acho que a coisa que também faltava, a concorrência é um fator importante na Uhum, internet. sim. Se você for o único fazendo aquela coisa, sua probabilidade de dar certo vai ser muito maior Uhum, do que se no seu ter mais pessoas sim. naquela coisa. Mas não tem um motivo, que foi simplesmente foi assim, a ideia foi aquela, eu comecei com aquilo, mas Uhum, não tive em mente de fazer vídeos de viagem. Também porque eu gosto de falar idiomas, então esse é um jeito também para eu não esquecer o português, uhum, fazendo vídeo e sendo sempre ligado com a cultura, com pessoas brasileiras. Eu falo todos os dias com brasileiros uhum. e por isso que acho que estou falando ainda bem português, mesmo sendo na Itália agora já 6, 7 meses. Não, desculpa, Caiu o vídeo. foi embora o vídeo. Tá falando, mesmo eu sendo na Itália agora já há 7, 8 meses. Uhum. Eu Não, voltei sim. do Brasil, eu voltei do Brasil em final de fevereiro, foi Uhum. começo de março. E tens planejado voltar de novo aqui? Para quando, Sim, assim? sim, sim, gostaria de voltar agora em novembro. Beleza. Vamos E ver se vai vou conseguir. conseguir ou vamos ver? Vamos ver, não, ainda não tenho certeza. Espero que sim. Beleza, então. E assim, tu escolheu bem o teu nicho, que são os brasileiros querendo saber a visão do italiano sobre o Brasil, né? Existe alguma Sim. possibilidade de tu querer fazer algo pro italiano, querendo saber do Brasil? Ou tu acha que não, por enquanto não? Por enquanto, não. Sou focado, como eu falei, nessas duas coisas. O canal YouTube para brasileiros que querem saber sobre a Itália, em vários sentidos, que tem muitas. Por enquanto, não estou me ocupando de cidadania, essas coisas burocráticas. Tem outras pessoas que são mais informadas, enfim, mais competentes nisso de mim. Então, eu posso mais de falar sobre diferenças culturais, enfim, vídeos mais... eu gosto de falar que no YouTube eu sou uma pessoa que gosta mais de fazer entretenimento Uhum, e, e quando tenho que ser sério, ou seja, quando eu dou aulas de italiano ou no curso de italiano, é claro que é outra coisa. uhum, Não que sou um professor tipo muito sério, não. Nem gosto de me definir professor, porque eu gosto de me definir uma pessoa que te ajuda a aprender e uhum, gosta de compartilhar a sua paixão por idiomas, no caso o português, com os outros, de ajudar as pessoas a aprender o italiano. uhum. E ao longo desse tempo, já fosse contatado por alguma TV, algum jornal brasileiro, alguma coisa? Por enquanto, não, tô bem, falei, tô bem no começo. Mas é legal, porque ah, ah, o, o brasileiro ele acaba tendo um carinho assim quando vê que alguém de fora está se interessando pela cultura, está querendo Ah, sim, sim, se é verdade. introduzir. Não, É toda essa tua experiência passando por a Santa única, Catarina também. a única coisa que eu fiz foi vídeos, tipo entrevistas assim breves, tipo na praia, com outras pessoas que tinham um canal no YouTube, alguns grandes também, tipo lá em Balneário tem um canal YouTube de 60 mil pessoas que faz ao vivo, né? Live, ao vivo, passeando pela cidade de Balneário. E um dia nessa live ao vivo, eu falei dos meus pensamentos em breve, né? 2, 3 minutos
ali da minha visão do Brasil, se estava gostando da cidade. Então, essas coisas sim, mas de grandes redes de TV ou jornais, não. Ainda não, mas em breve, com certeza. É. Ah, Não, porque eu acho que tem conteúdo para estar participando, né? E é só acontecer alguma coisa em Milano que eles vão atrás de ti, tu vai ver. Aconteceu uma coisa assim muito extraordinária, vamos dizer assim. Se tivesse a Copa do Mundo na Itália, tu estavas na Globo agora dando entrevistas. Copa do Mundo agora falta pouco, né? É, A Itália, infelizmente, pois é. pela segunda vez consecutiva não conseguiu se qualificar, né? Nessa vez foi ainda mais, como posso dizer, Sofrido? surpreendente. Não, surpreendente porque a gente chegava de um campeonato europeu ganhado, né? Uhum, Na final contra a Inglaterra. Então, qualquer pessoa pensava que a gente conseguia se qualificar fácil para o Mundial. Teve também um grande debate, uma grande discussão sobre o fato que, por muitas pessoas, um time de futebol que ganha um campeonato europeu deveria se qualificar automaticamente para a Copa do Mundo, como acontece na Liga dos Campeões, na Champions League. uhum, Se a pessoa ganha a Europa League, vai direto automaticamente é qualificado para a Champions League. Tipo, uma coisa assim, entendeu? Eu uhum. acho, sim, interessante isso, mas claro que não deve ser um álibi, né? Uma desculpa para que a gente não conseguiu se qualificar. Sim. E aí o país hoje está essa Copa vai ficar mais triste, né? Que... Eu vou torcer para o Brasil. Não muda muito. Eu Mas vou torcer para o Brasil, com certeza. e o italiano no geral, será que torce para quem? O italiano torce para? O italiano, de maneira geral, assim, da Copa sem a Itália. Será que vai torcer para Ah, quem? grande moeira para ninguém. Nem Nem tá, vai olhar. tá todo mundo chateado ainda, não vai. Vai ver, sim, quem gosta de futebol, claro, vai ver, é uma Copa do Mundo, afinal, né? Mas Sim. sem torcer para ninguém. Eu porque tenho esse carinho pelo Brasil, então. Sim. Mas os outros, não. Não dá para dizer. Mas então, André, queria deixar aqui o meu agradecimento por estar participando do podcast aqui, pela primeira vez agora nessa transmissão aí para o nosso querido e amado Spotify, pela primeira vez em vídeo, né, para o podcast. Queria que tu deixasse uns agradecimentos finais, umas recomendações, aquela coisa toda. Agradeço a todo mundo que vai assistir esses vídeos, tanto no Spotify do André, tanto no meu canal YouTube. E vou publicar, não sei se eu vou publicar o vídeo inteiro ou vários cortes, mas com certeza vou publicar isso no meu canal YouTube. Vou lembrar ainda mais uma vez, Gringo Italiano no YouTube e Gringo Italiano 99 no meu Instagram. Muito Antes, obrigado pelo convite, muito obrigado. antes que eu me esqueça, eu sempre peço uma coisa e eu ia me esquecendo. Algum livro que tu gostaria de indicar? Algum livro italiano que tu gosta, que o brasileiro possa estar aprendendo um pouco sobre a cultura italiana? O livro italiano mais famoso que tem é Divina Comédia, mas eu não aconselho porque é muito difícil de ler. Não entendi por quê? O livro italiano mais famoso que existe é Divina Comédia, mas eu não aconselho muito porque é muito difícil de ler. Para um iniciante sim, não, eu não recomendo, não, absolutamente não, como estava falando antes, para um brasileiro que quer aprender italiano, foca na imersão na cultura, escuta muitos filmes em italiano, com legenda em italiano, no começo você provavelmente vai entender muito pouco, mas depois, com o passar do tempo, vai cada vez entender mais. Assim vai aprendendo também o italiano da vida real, que se fala na vida real. Se você vai pegar a Divina Comédia, provavelmente a grande maioria das palavras não são utilizadas no dia a dia, então... Eu tenho uma dica boa. Histórias em quadrinhos da Itália são muito boas. O Fumetti. Fumetti
Não sei te dizer também, mas sim, o texto pode, claro que não vai ser como na Divina Comédia, mas acho que é melhor escutar, né? Escutar Uhum. primeiro que ler, é mais fácil escutar. E qual o artista de música, no caso italiano, que tu mais gosta assim, para estar oferecendo uma dica aí? Eu gosto muito de dois artistas que são muito famosos no Brasil, um homem e uma mulher, Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Com Sim, certeza muitos brasileiros conhecem, porque muito. são famosos no Brasil, eles fizeram vários shows no Brasil. A Laura Novelas. realmente muito amada. E são dois artistas bem legais, que fazem boas músicas, e isso sim vai ser um jeito bem interessante para aprender o italiano. E o nosso xará, Letras, o Andrea Bocelli. sim, tem muitos, Bocelli, Ligabue, tem vários. Mas beleza, então, a gente vai ficando por aqui. Meu querido Andrea, o gringo italiano que fala português, já veio para Balneário Camboriú. Um forte abraço aí para ti em Milano. Eu vou ficando por aqui em Brusque. E espero que em breve a gente possa estar trocando ideia de novo. Talvez ao vivo, né? Tomando um Negroni, tomando uma cerveja, um Campari. Foi um prazer, foi um prazer. Beleza, então. Obrigado. Então, obrigado a todos.